boa, tudo bem? Dando sequência aos vídeos sobre depressão e suicídio, hoje vamos falar de uma doença grave, o transtorno bipolar, os sintomas do transtorno bipolar. Bom, a intenção desses vídeos, como eu disse anteriormente, é quebrar paradigmas, quebrar preconceitos e levar a conscientização das pessoas sobre essa grave doença. O transtorno bipolar é a segunda doença com maior índice de suicídio. Existem outras doenças como a depressão, transtorno de ansiedade, esquizofrenia e uso de dependências químicas que também podem levar ao suicídio, mas o transtorno bipolar é a segunda doença com maior índice de suicídios, então vamos falar um pouco sobre ela hoje. E também é uma doença onde eu tenho um pouco de experiência. Como vocês sabem, eu não sou médica nem psicóloga, tudo que eu vou falar com vocês são coisas que eu vivi na minha vida e claro que eu estudei um pouquinho antes de falar as coisas para vocês. O transtorno bipolar é considerado uma doença de transtorno de humor, né? Inclusive existe um preconceito e existem brincadeiras de muito mau gosto, por sinal, onde pessoas falam assim, essa pessoa é bipolar, que dá a sensação de que a pessoa, ou então aquela expressão assim, se a pessoa é de lua, que a pessoa muda de humor a todo momento. Mas não é bem assim, não é bem nesse sentido de que um dia eu acordo feliz, outro dia eu acordo triste, um dia eu tenho um dia bom, outro dia eu tenho um dia ruim. É diferente. Se trata de fases. O transtorno bipolar é uma doença dividida por fases. Eu tenho a fase de euforia ou mania, como é chamada, e eu tenho a fase de depressão. Essas fases dura de acordo depende muito da pessoa. Tem pessoas que duram dias, tem pessoas que duram semanas e tem pessoas que duram meses. Então, não é assim, um dia eu tô assim, outro dia eu tô assado. Depende muito de pessoa por pessoa e não é assim uma mudança de humor. Cada hora tá num humor. Os sintomas da fase de depressão do transtorno bipolar são os mesmos sintomas da depressão. Se você não sabe quais são os sintomas da depressão, eu vou deixar o link em algum lugar aí para você clicar e assistir o vídeo onde eu falo sobre os sintomas da depressão. Vamos falar agora sobre os sintomas da fase de mania ou a fase de euforia. Aqui uma colinha. A pessoa que tem transtorno bipolar, na fase de mania, ela tem muita energia e, consequentemente, ela não dorme. Uma das principais fatores, ela sim, consegue trabalhar dias sem dormir, não sente cansaço e ela é capaz, por exemplo, de trabalhar 14 horas, chegar em casa e ainda fazer uma faxina durante a madrugada, entendeu? Então ela é uma pessoa assim, que ela tem uma fase de muita energia e ela não sente cansaço, consequentemente ela não tem necessidade, não sente tanta falta do sono, tá? É caracterizado por um humor, uma alegria fora do normal, uma alegria assim, exagerada. Ela tem uma irritabilidade excessiva. Ela tem plena convicção que essa fase de mania, de euforia, é a melhor fase da vida dela, porque afinal de contas ela está super produtiva, afinal de contas ela está cheia de planos e projetos, afinal de contas ela está trabalhando e não está ficando cansada. Então ela está feliz, né? Feliz. Então ela tem plena convicção de que ela está na melhor fase da vida dela. A pessoa fala muito, e fala muito rápido, e troca de assunto muito rápido, e troca de linha de pensamento muito rápido. Então, assim, quando você está tendo diálogo com uma pessoa que está na fase de mania, é possível perceber que ela não consegue terminar uma linha de raciocínio, não consegue terminar um assunto. Ela está sempre trocando de assunto muito rápido. Desempenha várias atividades ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não consegue terminar nenhuma atividade. Vou dar um exemplo do dia a dia, que aí vocês conseguem usar isso no seu trabalho, na sua vida normal. Você está lavando louça e aí você lembra que você esqueceu a roupa dentro da máquina de lavar. Você para de lavar a roupa, vai tirar a roupa dentro da máquina de lavar. Mas aí você percebeu que seu cachorro está sem comida. E aí você vai colocar comida pro cachorro. Só que aí no meio do caminho, você lembrou que você não respondeu sua amiga no WhatsApp. Aí você vai, pega o seu celular para poder responder o WhatsApp. Mas aí você viu uma notificação do YouTube. E aí você vai ver o vídeo do YouTube. Percebeu que a pessoa não fez nada do que ela começou a fazer? Ela não lavou a louça, não tirou a roupa da máquina, não alimentou o cachorro e não respondeu o WhatsApp. Ou seja, ela começa a fazer várias coisas, mas ela não consegue voltar e concluir as coisas que ela começou a fazer. Podem apresentar assim, compulsão, como por exemplo, compulsão por compras, compulsão sexual, compulsão por substâncias químicas, como álcool e drogas, compulsão por sexo.
tem delírios de grandeza, acredita em coisas que não são reais. Por exemplo, que recebeu uma herança de um milionário, de um tio bilionário, que é rico, que é filho de um ator famoso, ou que é um ator famoso. Uma pessoa assim, passa a acreditar nas suas coisas de grandeza. Criam vários planos e projetos, e muitos desses planos e projetos são mirabolantes. Acreditam que são altamente capazes e que têm habilidades super desenvolvidas, e que de fato não tem. Então acredita que tem um QI muito elevado, que é super inteligente, que é, enfim, todas essas coisas. Existe um alto índice de pessoas com transtorno bipolar que cometem suicídio porque não conseguem lidar com a transição da fase de euforia para a fase da depressão, né? Eu costumo brincar com um ditado que fala que quanto maior o tombo, maior a altura, maior o tombo. Então, quanto maior a fase de mania, maior a fase de depressão. Então, é como se a pessoa estivesse lá em cima e, de repente, ela fosse lá para baixo. E aí ela não consegue lidar com isso, e muitas, na impulsividade, cometem atos de suicídio nesse momento. O diagnóstico do transtorno bipolar, ele é um pouco mais complicado que o diagnóstico da depressão, porque precisa de um tempo de tratamento médico e um tempo já com o psiquiatra. O psiquiatra raramente consegue diagnosticar uma pessoa com transtorno bipolar na primeira ou na segunda consulta. Ele precisa ver como você está lidando com a medicação, como é que você vai se comportar, para depois conseguir traçar um diagnóstico correto. O tratamento do transtorno bipolar é diferente do tratamento da depressão. Então é muito comum fazerem uso de uma combinação de medicação, ou seja, é comum tomar mais de um tipo de medicação quem tem transtorno bipolar. Não existe cura para o transtorno bipolar. Um dos fatores de origem dessa doença é o fator genético. Então, se o pai tem ou a mãe tem, existe 40% de chance de o filho desenvolver o transtorno bipolar. Mas existe tratamento, ou seja, é possível uma pessoa ter uma vida normal, ter uma vida tranquila, ter uma vida sem crises, fazendo uso da medicação correta. Claro, gente, que uma pessoa com transtorno bipolar que está fazendo uso da medicação passa por um trauma, né, uma situação de luto, uma situação de divórcio, claro que ela tem que voltar para o psiquiatra para dar uma balanceada na medicação, para dar um suporte melhor a essa fase que ela está passando. Eu sou diagnosticada com transtorno bipolar, foi diagnosticado na minha primeira crise, e eu consegui, só depois de um tempo que eu consegui perceber como que eu atuava nessas fases de mania, né? Eu não desenvolvi todos os sintomas, mas desenvolvi uma boa parte dele, como, por exemplo, pensamento muito acelerado, conseguir ficar dias trabalhando sem dormir, não dormir, consumo excessivo de álcool, que mais? Irritabilidade, não conseguir concluir as minhas atividades. Então, no trabalho eu tinha problemas seríssimos, porque às vezes eu começava várias atividades ao mesmo tempo e eu não conseguia voltar terminando essas atividades. E na própria vida também, né? A gente acaba não conseguindo concluir as coisas. Meu pai também teve transtorno, tinha transtorno bipolar. Vou contar um pouco também sobre a história dele mais pra frente. E durante muito tempo eu fiz uso de medicação. Hoje, atualmente, eu não faço, tem 2 anos que eu não faço uso de nenhuma medicação, porque consegui gerenciar minha vida para que não tome. Mas estamos, não só eu, como também toda a minha família, sempre alertas para perceber que se algum desses sintomas voltarem, sim, é hora de ir para um psiquiatra e começar a refazer o tratamento médico. Uma outra informação: 1 a cada 70 pessoas tem transtorno bipolar. Ou seja, provavelmente você conhece ou convive com uma pessoa que tem transtorno bipolar. E eu queria te dizer que é uma doença muito comum e muito frequente. E é uma doença onde tem muito preconceito, né? A gente vê muitas brincadeiras de mau gosto. Então é uma doença assim, difícil da pessoa assumir: eu sou bipolar, eu faço tratamento para bipolar. Então a gente tem que ter essa consciência de que sim, pessoas com transtorno bipolar conseguem sim ter uma vida normal, e conseguem sim desenvolver sua vida, e conseguem sim ter sucesso tendo transtorno bipolar. Existem vários atores famosos de Hollywood que têm sim transtorno bipolar. Se você não conseguiu identificar e entender muito bem o que é o transtorno bipolar, vou deixar para vocês uma série que se chama, um episódio da série Modern Love. O
O episódio chama Take Me As I Am, However I Am. É uma tradução em português, ficaria assim: aceite-me como sou, independente de como seja, alguma coisa mais ou menos assim, independente de quem for. É um episódio feito pela Anne Hathaway, e ela interpreta uma advogada. Essa história é uma história real, inclusive a advogada participou das filmagens desse episódio, e é fantástico. Ele define exatamente como é a vida de uma pessoa com transtorno bipolar, as crises de mania e as crises depressivas. Não deixe de assistir, é fantástico. Então, fico por aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para os próximos vídeos e compartilhe. Muita gente precisando saber dessas informações. E se você tem algum desses sintomas ou conhece alguém com algum desses sintomas, não deixe de ir ao médico urgente, tá bom? Um beijo, tchau!